Glória a Deus. Glória a Jesus. Quantos podem dizer amém? Estão acordados e tiveram uma noite maravilhosa? Amém. Olha, só a metade. Eu também não falei amém, né? Eu não ouvi muito bem. Mas graças a Deus estamos aqui. Glória a Deus. Quem puder, você está com o livro aberto em Hebreus e eu vou continuar o capítulo. Nós lemos o versículo 16, mas eu quero ler o versículo 15. A palavra de Deus diz assim: só antes de nós lermos, amado, a gente sabe que a gente tem um sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que Ele nunca cometeu pecado. Por Ele nunca ter cometido pecado, Ele foi o Cordeiro perfeito de Deus para consumar aquilo que Deus tinha planejado para a humanidade, que era que o sangue de um justo ser derramado em favor de pecadores. E esse preço tão alto ser pago na cruz do Calvário. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ontem à noite eu estava comentando com o pastor Reginaldo sobre um vídeo que está no YouTube de uma igreja complicada aí, que é assim, como é que eu posso dizer? URL, acho que essa é a abreviação. E o líder dessa igreja dizia que, sobre o capítulo que fala de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, que foi muito transformar a água em vinho em um casamento. E ele falava diante da igreja e dizia assim mesmo: a minha inteligência não consegue entender, eu não consigo entender por que Jesus transformou água em vinho. Eu não consigo ver benefício algum no reino dos céus. Como que Jesus transformou água em vinho? Eu não aceito isso. Ele usando isso de pretexto para propor um desafio para a igreja. Porque já que Deus transformou a água em vinho e não serviu apenas para alegrar alguns convidados e não teve benefício maior para o reino dos céus, vamos propor um desafio para a igreja que Deus transforme a vida de pessoas. Porque não é justo que Deus transforme a água em vinho e não transforme a vida de pessoas. Meu Deus do céu, aquilo foi absurdo. E a gente pode ver aqui no versículo 15, que diz assim: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu estava comentando com o pastor Reginaldo, disse: meu Deus, como ele tirou do contexto. Naquela época, o vinho era como se fosse uma festa dos nossos dias, uma festa, vamos dizer assim, refinada, e faltasse a comida, faltasse a refeição. Você chamasse convidados e de repente no meio da festa acabou a refeição. Trazendo para o nosso contexto, seria isso: faltou vinho, faltou algo muito importante. E Deus fez um milagre na vida de uma família. Não foi somente alegrar pessoas, né? A gente não pode pegar um texto, tirar do contexto e fazer uma interpretação que a gente dá, e indiretamente aquele líder disse que Jesus errou. Ele errou. Como Jesus fez uma coisa e não teve utilidade para o reino dos céus, então Jesus errou. E a palavra de Deus diz que Jesus jamais errou. Ele jamais cometeu pecado. Se ele transformou a água em vinho naquele momento, porque tinha uma finalidade. Deus determinou naquele momento que Jesus transformou essa água em vinho e teve o seu propósito. Nós podemos confiar, amados, nessa manhã, em um Jesus que não erra, que não falha, que jamais falhou e que jamais falhará. Assim como Deus prometeu, e na plenitude dos tempos, Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário e disse: está consumado. Também, assim como Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele não vai falhar. Ele não está demorando. Ele vem no momento certo, no kairos de Deus, no momento que Deus determinar. Vai ser o momento que Jesus vai cumprir a promessa da sua vida. Amém? Então convido os amados a se levantarem com autoridade, com ousadia. E eu convido o grupo de louvor aqui em cima, nessa confiança que nós podemos ter em Jesus Cristo, de que Ele jamais falhará, que a gente pode apresentar nossa vida diante dEle nessa manhã e que Ele é fiel. Amém? Louvamos a esse Deus maravilhoso. Amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Nós vamos começar a louvar o nosso Deus. E que nesse momento esquecemos o sono, preguiça, o cansaço,
Estamos aqui por um motivo realmente muito importante para nós, para Deus. Vamos louvar a Deus. Essa canção, ela diz: Deus está aqui. Assim, ontem o Rony, ele ministrou aqui, ele disse uma coisa que realmente é verdade. Esse templo, ele é feito de madeira, né? Tem todo esse teto e tudo, mas o Senhor, ele só está aqui nesse momento, porque a palavra diz que nós somos santuário do Senhor. No momento que nós adentramos aqui, o Senhor está aqui. Amém? Nós cantamos às vezes e não temos assim, não vemos quão é importante nós entendermos, nós cantar com o nosso entendimento, não somente com nossa emoção, mas cantar com o nosso entendimento, tudo que nós estamos louvando, que nós viemos entender. Deus está aqui. Ele é tão real como você está me vendo falar. Ele é tão real como o seu irmão que está do seu lado. Amém? Nós não precisamos adorar imagens, porque o nosso Deus, Ele está aqui em nós. E Ele espera a nossa adoração nesse dia. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Você
Aleluia. Obrigado porque o Senhor tem confiado em nós, ó Deus, para, Senhor, a tua obra, Jesus. Obrigado, Senhor. Peço a ti, Senhor, capacita cada dia mais, Senhor, os teus filhos, ó Deus. Capacita-nos, Senhor. Dá-nos, ó Senhor, ousadia, Senhor. Dá-nos teu comprometimento, Senhor, com a tua obra, Senhor. Que possamos, ó Deus, levar a tua palavra, Senhor. Mostrar, ó Deus, com nossos atos, ó Deus, com o que nós fazemos, ó Senhor. O amor do Senhor em nós. Nós te adoramos por este dia maravilhoso. Nós te adoramos por aquele dia, Senhor, o dia mais importante, o dia mais feliz de nossas vidas. O dia que os nossos olhos espirituais se abriram. O dia que nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem um amor maior, o Senhor tem um amor perfeito, Senhor, para conosco. Aquele dia que o Senhor nos disse: esquece tudo. Esquece todo o passado, esquece tudo que você viveu até agora. Entrega tudo nas minhas mãos. Eu te amo, meu filho, estou aqui. O Senhor nos disse isso um dia. E às vezes, irmãos, Satanás, ele vem em nossas vidas e ele coloca na nossa vida. Você lembra o que você fez? Você lembra o que você era? Talvez alguém tenha te magoado, ou talvez você magoou alguém. E ele vem colocar isso no seu ouvido. Eu te digo, Satanás, ele adora o seu pecado. Ele quer que você dê importância ao seu passado. Mas Deus, ele te diz em seu coração, nesse dia, ele quer te dizer: eu carreguei as suas dores, eu lavei todas as suas feridas na cruz do Calvário. Você é livre para me adorar. Não tenha vergonha do que você foi. Seja feliz com o que você é hoje. Amém? Às vezes reclamamos de tanta coisa. Falamos: hoje está frio, mãe, hoje está calor, hoje é segunda-feira. Nossa, nossa semana passou muito rápido. O serviço deu desangueou, o serviço não desangueou. Nós vamos aproveitar cada momento que o Senhor nos dá, glorificando o nome de Deus, em tudo da graça. Amém? E esse dia é um dia feliz. É um dia feliz porque nós temos essa oportunidade de estar adorando o Senhor, de estar na casa do Senhor, e com o nosso entendimento, com a nossa boca, com o nosso coração, com tudo que temos, adorar o Senhor e declarar: Senhor, o dia que o Senhor me salvou foi aquele dia precioso, foi o dia feliz. Aleluia! Temos com alegria, irmãos. Seu amor, que me fez alto,
ter um Deus. Ele é invencível. Amém? Deus maior que todos os deuses. Ele é maior que tudo em nossas vidas. Maior que o seu problema. Ele é maior que qualquer enfermidade. Ele pode todas as coisas. Ele transformou água em vinho. Ele transformou perdidos que nós éramos salvos. Amém? Ele tem falado conosco. Deus vivo e real de nossas vidas. Aleluia. Vamos louvar esse louvor. Ele para a igreja é novo, mas é uma letra muito bonita. E eu peço aos irmãos, cantemos com alegria, porque ele declara: nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é invencível. Glória a Deus. Não
que vai estar pregando, mas quero chamar primeiramente o pastor Reginaldo aqui. Só dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, é muito bom nós podemos estar aqui louvando ao Senhor, sabendo que Deus é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, amém? Eu só queria ler um versículo com os irmãos. Lucas 1,37 diz assim: mas para Deus nada é impossível. Amém? Para Deus nada é impossível. Então, hoje a gente está comemorando o ano do nascimento do Davi. E o pastor Celso vai estar pregando, são amigos, são queridos. Uma das pessoas que estiveram ali com a gente no hospital também. Chegaram pelo Davi bem pequenininho. E esse texto que nós lemos aqui, eu acho que está falando ali do contexto onde Deus tinha anunciado a Maria que ela seria mãe do nosso Salvador, e como que isso seria possível se ela nunca tinha tido relacionamento com nenhum homem. E fica bem claro ali que seria uma obra de Deus, que Deus tornaria isso possível. E hoje eu quero louvar o Senhor, porque Davi está vivo, mesmo a Thalita, que foi até mais complicado do que a situação dele, é porque para o nosso Deus nada é impossível. Amém? Deus abençoe os irmãos. E eu chamo o pastor Celso, Marcelo, está aí também, ela está com o Davi ali. Então, eu chamo o pastor Celso, são amigos, estão aqui do ladinho agora, e a gente se alegra muito com a presença deles aqui. Aqueles que nos visitam também são bem-vindos. Amém? Como é que nós recebemos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Então, abre o teu coração, meu amado, eu tenho certeza que Deus tem algo para falar na tua vida hoje. Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, né? Muito de manhã é meio complicado, mas graças a Deus nós estamos aqui, porque, meus irmãos, nós temos que entender que nós temos um Deus que já preparou este dia para nós, um Deus que Ele está tão à frente de nós. Todos os dias Ele tem cuidado, Ele tem trabalhado em nossas vidas, mesmo que nós não venhamos a reconhecer ou compreender. E por isso nós podemos declarar que esse Deus é bom. Nós podemos declarar que Deus é bom porque mesmo diante da morte, Deus é o Deus da vida. A parte mais bela, o plano da salvação de Deus é que Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo vive. Não sei exatamente, essa história aí do melhor de Deus está por vir, um monte dessas coisas todas, mas uma coisa eu sei: meu Jesus ressuscitou e Ele vive. E por isso que a minha esperança, ela pode ser fortalecida, ela pode ser guardada nessa fé. Jesus Cristo vive, Jesus está vivo. E agradeço essa oportunidade. O pastor Reginaldo ligou, convidou, né? Falou: o pastor José não vai vir aí, então. Se o pastor quiser, pode ministrar. Se garante que o pastor José não vai vir, então tá bom. Depois chega lá, o pastor veio e tal, comer, né? Mas glória a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, nós estamos bem próximos aqui agora de Ramamários. O pastor Reginaldo, sua família, são pessoas muito queridas. A gente, graças a Deus, a gente brinca bastante dessa forma. E não que não seja verdade, né? Mas graças a Deus, meus irmãos, porque Deus, Ele é bom. Meus irmãos, Deus, Ele não está preocupado com aquilo que você tem. Sabe, Deus, Ele não está preocupado se você tem um título universitário. Deus não está preocupado se você
tem um curso bíblico, Deus está preocupado se você quer servir a Ele. Né? O que a igreja mais necessita é isso hoje, de servos. Nós, né, na nossa religiosidade, nós temos até a igreja, sentamos nos nossos bancos confortavelmente, falamos, louvamos, mas, meus irmãos, é necessário nós vivermos um Jesus vivo. Sabe, é realmente voltar ao primeiro amor. Quando Jesus ele fala à igreja de Filadélfia, se não me engano, que perderam o seu primeiro amor, é isso, meus irmãos. Porque nós temos colocado coisas periféricas, coisas em volta da nossa vida cristã que não são primordiais. E é necessário nós voltarmos ao primeiro amor. Coisa bastante interessante, né? Que o nosso irmão Ronei falou que ele viu lá. Os irmãos, olha, começam a assistir pregação do YouTube e ficam com raiva. Porque a palavra que nós mais vemos hoje na Bíblia, na mensagem das igrejas é eu. Senhor, né, eu te louvo porque eu estou sendo exaltado, né? Sabe como mel? Hoje eu estou bem aqui, ó, vocês invejosos estão lá embaixo. Né? Mas, irmãos, nós temos nos esquecido de quem que é o centro da nossa fé, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Libertador, quem é aquele que faz valer a pena nós estarmos hoje aqui de manhã. Jesus está tão esquecido que tem pessoas que dizem, olha, eu não vou lá na igreja porque eu estou bravo com fulano de tal. Não, assim, porque eu não vou porque o fulano de tal não é crente. Meus irmãos, olha, se nós não fizermos por Jesus e para Jesus, nós estamos perdendo tempo na igreja. Se nós não estivermos prontos para servir ao Senhor, nós estamos perdendo tempo na igreja. Um tempo que você poderia estar dormindo mais, descansando mais, né? Se nós não estamos dispostos a servir, a viver por Jesus, é perda de tempo. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 13 que se ele não tiver amor, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Todas as nossas obras, todas as nossas caridades, todos os nossos sacrifícios, né? Porque uma coisa interessante, né, quando a Bíblia nos diz que nós somos eleitos, é isso, né? Que é a vontade de Deus, não é, irmãos? Ontem no culto até brinquei com uma irmãzinha lá da igreja, que ela é adolescente, eu falei, olha, vem cá, qual que é o critério que você escolheu para o seu namorado? É o mais inteligente? Não precisa ser inteligente, mas não é mais inteligente. É o mais bonito. O que você acha? Alguém mais bonito lá falou o nome lá de uma cor lá que não faço ideia quem que é. E a pessoa que você gosta desse jeito? Não. Ou seja, existem várias qualidades e ele não é nada daquilo. E por quê? Não sei, gostei. O Senhor nos amou, diz que a Bíblia nos diz em João 3,16, diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê não pereça. Deus ele não nos amou porque nós somos santos, porque nós somos bons, porque nós somos melhores. Não, Deus nos amou porque Ele quis nos amar. Nós precisamos aprender a conviver com isso. Né? Aquela coisa, né? É a mesma coisa que eu chegar para minha esposa. Você casou comigo porque eu sou rico? Você não é rico. Casou comigo porque eu sou bonito? Não, você não é bonito. Você deve gostar mesmo de mim, né?
Nós temos que entender isso, que, sabe, o fato do Senhor nos escolher para nos salvar, para trabalhar em nossas vidas, não tem nada a ver com nós termos algo especial, nós sermos melhores, ou porque nós temos um nível moral melhor, ou uma santidade maior, não. Simplesmente porque Ele decidiu nos amar. Porque Ele resolveu nos transformar, nos moldar. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a ser amados por Deus. Nós temos que entender, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos ama. E por isso nós temos que ser gratos, agradecidos a Deus. Porque enquanto nós pensarmos que o Senhor, Ele só nos ama por mérito nosso, nós não vamos conseguir ter um coração grato a Deus. O religioso, ele não é agradecido a Deus por quê? Porque Ele é santo. Eu conheço irmãos que dizem, sou igual essas igrejinhas domingueiras, né? Que a atividade principal da igreja é domingo. Não, minha igreja tem que ter atividade segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só vou em duas, mas tem que ter. O irmão que vai em dois está no lucro. A média é de 2 a 3 cultos no mês. Então, nós precisamos aprender isso, meus irmãos. Às vezes nós achamos que é por mérito nosso, porque é aquela oração do fariseu: graças a Deus, Senhor, que eu não sou como os outros. Graças a Deus, porque aqui na minha casa não entra Rede Globo. Graças a Deus, porque aqui na minha casa é assim. Graças a Deus, porque meus filhos não usam coisa da Disney, né? E meus irmãos, as pessoas não conseguem ter um coração grato ao Senhor. Diz: Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu não tenho mérito nenhum. Senhor, por forças próprias eu não sou nada. Mas, Senhor, graças a Deus que Tu me amas, ó Deus. E o Seu amor é suficiente para me declarar que Tu és bom, que Tu és verdadeiro. Meus irmãos, isso está faltando na igreja hoje. Hoje o irmão tem que chegar na igreja e dizer, agora dá um cutucão no seu irmão e diz, né? Agora o Facebook, né? Dá um cutucão no seu irmão e diz, hoje, porque a tampa da chaleira vai embora. Deus sabe o que é isso. Porque se Deus não derramar milagres aqui, Deus não fizer isso com os irmãos, olha, será que não foi suficiente Jesus morrer na cruz do Calvário por você? Será que não foi suficiente a Bíblia nos declarar que Deus nos amou primeiro, nós sendo ainda inimigos de Deus? Será que isso não é suficiente? Meus irmãos, tudo que vier depois disso é lucro. É graça. Favor não merecido. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos aceitar que o Senhor Ele nos ama incondicionalmente, por isso nós somos agradecidos a Ele. Que mesmo que a nossa vida não seja tão próspera como de alguns, mesmo que às vezes a enfermidade bata a nossa porta, mas, meus irmãos, só de saber que o Senhor nos ama incondicionalmente, com enfermidade, sem enfermidade, com dinheiro ou sem dinheiro, isso é suficiente. Isso pode nos dar força e o sustento para nós prosseguirmos na presença do Senhor. Converso com alguns irmãos e diz, olha, faz um tempo que eu não vou na igreja, porque eu nem sei porquê. Né? É justamente isso, meus irmãos, é que nós nos esquecemos que nós somos amados por Deus. Que o Senhor se compraz, Ele tem prazer quando nós o buscamos. O Senhor tem prazer quando nós queremos conhecer mais dEle. Possamos ser gratos ao Senhor, meus irmãos. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 1 até o 6. Amém? Todos acharam? Os
ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que, ao entrar ele no sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando-o por outra, despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Pode sentar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, nos guie, nos oriente nesta manhã, Pai, falando conosco, trabalhando em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estava falando aqui um pouco a respeito dessa gratidão a Deus, de reconhecer esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, esse zelo que Deus tem por nós, e que nós devemos ser agradecidos. E nós lemos agora aqui Lucas 14, versículos 1 ao 6. Essa passagem nos diz que Jesus, ele foi convidado um dia de sábado a comer pão na casa de um fariseu, ou seja, fazer uma refeição na casa desse homem, de um fariseu muito importante. E se nós lemos aqui e passarmos um pouco mais, né, com relação ao que houve nessa ceia, nesse jantar, nós vamos estar percebendo que era algo especial, né? Não era uma ceia tão comum assim, porque havia muitos convidados, as pessoas disputavam, né, o local onde iriam sentar, tudo. E que provavelmente algumas regras de sábado haviam sido quebradas também. O fariseu não, mas provavelmente os servos dele, os empregados dele, alguém tinha que trabalhar. Sabe, é muito interessante, né, quando nós observamos na Bíblia a respeito dos fariseus, meus irmãos, porque nós, crentes, nós somos religiosos. Meus irmãos, nós, crentes, somos religiosos como os fariseus. O dia de sábado é algo muito importante para os fariseus. O dia de sábado é muito importante para algumas denominações. Eu me lembro que quando era novinho, semana passada, quando eu estava no ginásio, tinha um rapaz que era de uma menina que estudava comigo, que era lá de uma determinada religião. Eu lembro que eu sempre via ele lá, né, com a bicicleta dele, a casa dele acho que era assim, 4 pessoas, 4 marmitas, ele carregando e buscar, porque não podia cozinhar, porque é o dia do Senhor, aquela coisa toda. E, meus irmãos, é que o sábado era tão importante que eles tinham várias observâncias, várias regras. Mas será que os escravos, eles viviam debaixo dessas mesmas regras? Porque o fariseu, ele tinha um determinado número de passos, né, que ele podia andar no sábado. E normalmente era calculado lá a distância da casa dele até a sinagoga, voltar e dar umas 2 voltas ali e acabou. Eu creio que eles deveriam ter quebrado algumas coisinhas aqui, mas isso não era importante. Por quê? Porque aquele acontecimento era algo importante. Nós, como crentes, né, os crentes domingueiros, nós cremos que domingo é o dia do Senhor. E nós, com toda a autoridade, chegamos, os que não são crentes, não, domingo é o dia do meu Senhor. Domingo é o dia que eu vou para a igreja. O dia que eu vou servir ao meu Senhor, isso aqui. Aí depois chega e liga: pastor, hoje não dá para mim ir, porque está atrasado, tem que fazer compra, tem que fazer isso, aquilo e tal. E às vezes, pastor, tem que ir embora agora porque tem que fazer compra.
Meus irmãos, quando nós falamos que o dia é consagrado ao Senhor, nós temos que estar o nosso coração grato a Deus. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós estamos fisicamente dentro de um salão de uma igreja e nós estamos pensando, poxa, esqueci de bater a roupa que está na máquina. Normalmente é domingo, segunda-feira tem trabalho, o uniforme está lá, e esse clima ruim aqui não vai secar. Então, em primeiro lugar, se nós queremos servir ao Senhor, sabe, nós queremos ter um dia consagrado ao Senhor, nós precisamos ter um coração agradecido a Deus. Às vezes nós achamos que é atitude, né, postura. É nós dizemos, olha, chegar em casa, agora eu aceitei Jesus Cristo, né? E aí eu vou, em primeiro lugar, eu vou pegar todos esses bichinhos de pelúcia dos meus filhos, lá que a gente pega em qualquer lugar, queimar tudo que é do diabo. Aí você vai no guarda-roupa dos seus filhos, vão lá, procura tudo que for, Mickey Mouse, Minnie, Pato Donald e tal, vai tudo pro lixo. Ouvi dizer que a Nike é do diabo. Não, a Nike é mais cara, eu não vou jogar fora. Aqui a gente deixa pra lá. Então, existem muitas coisas, né, que nós fazemos e colocamos essas regras, só que ao mesmo tempo nós nos esquecemos de ter um coração que ama o Senhor, que é grato ao Senhor, porque Ele é bom. Nós nos preocupamos tanto com as circunstâncias aqui, nós esquecemos. O Senhor tem que estar aqui no nosso coração. Pastor, mas é o pessoal que tem marcado. Não, mas vou demonstrar o que eu quero dizer com relação ao coração. E nesse jantar que Jesus estava, havia muitas pessoas, era um dia de sábado, e todo mundo olhando o que Jesus ia fazer. E agora é uma coisa interessante, né? O que Jesus estava fazendo na casa de um fariseu? Jesus estava cumprindo a palavra dele, que nos diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ele se faz presente. Esse fariseu convidou Jesus para ir jantar na casa dele do Senhor. Rabi, vamos jantar na minha casa? Mas vamos lá, vamos embora. Meus irmãos, qualquer um que convidar o Senhor para entrar na sua casa, o Senhor se faz presente, meu irmão. Não é a primeira vez que Jesus entra na casa de um fariseu. Sabe, Jesus ele espera um convite nosso. Simplesmente se você falar, Senhor, eu quero aqui na minha vida, Senhor, eu quero na minha família, Senhor, eu quero nas minhas atitudes, o Senhor vai se fazer presente. E aí Jesus entrou na casa desse fariseu, muito importante que a palavra nos diz, um dos principais fariseus, todo mundo olhando. E quem que ficou de frente com Jesus? Alguém que nem foi convidado. A minha palavra, a minha versão aqui diz hidrópico. O que é? O que é isso? Isso daí, meus irmãos, chama-se leishmaniose no Brasil. Barriga d'água. A leishmaniose acho que é malária. É trypanosoma cruzi, alguma coisa assim. Mas é barriga d'água isso daí. E você olha para uma pessoa que tem barriga d'água, aquilo ali é consequência, não é uma doença. Por quê? Porque atinge os rins, fígado, baço, atinge todo o sistema interno, e aí começa a acumular água. E aquilo é algo notório. Eu tenho uma doença, eu tenho diabetes. Só que diabetes é uma doença que você olha e, a não ser na hora de refeição, na hora que toma um remédio, parece ninguém vê. Agora, o homem tinha barriga d'água, a barriga d'água é possível. Mas nós temos que entender uma coisa, perante o Senhor, todos nós somos pecadores. Romanos 3,23 diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Meu irmão, olha, entre você e a pessoa que não é crente, a diferença é que o não crente, ele está expondo os seus pecados.
antigamente quando era do mundo fumava, bebia, não sei o que, não sei o que. Mas irmão, vamos parar. Vamos parar com isso, meus irmãos. Olha, quando eu não tinha Jesus, eu era pecador, ponto final. Há tanta gente vendendo testemunho aí, ex-gay, ex-macumbeiro, ex-bruxo, ex. Irmão, olha, a Bíblia nos diz que todos são pecadores e necessitam do perdão de Deus. Ou seja, eu era um pecador e graças a Deus, o Senhor Jesus na cruz do Calvário me perdoou. Então esse homem que tinha essa doença muito visível, certo? É lógico que todos sabiam que ele tinha uma doença, que não era normal, uma pessoa magra tem um barrigão, a não ser que esteja grávida. E só que para Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele conhecia o intento do coração das pessoas, os pensamentos. Quem será que tinha uma enfermidade maior? Aqueles homens que estavam preocupados com a sua posição, quem ia ocupar um espaço mais importante na mesa? Ou aquele homem que tinha uma doença? Aí o que Jesus fez? Jesus olhou para os fariseus e falou: olha, vem cá. O que é lícito fazer? É lícito fazer o bem no sábado? E ninguém pôde responder. Por quê? Porque, meus irmãos, olha, ninguém estava preocupado com aquele homem ali. Sabe, quando Jesus ele nos diz que é necessário desenvolver o reino de Deus, que o reino de Deus, Jesus ele falou muitas vezes a respeito do reino de Deus. Nós temos que entender, mas quando se fala reino, é uma reunião também, é um grupo. E por isso, meus irmãos, nós temos que aprender que nós não somos os únicos seres humanos da terra. Meus irmãos, que nós como cristãos, como pessoas salvas, regeneradas por Jesus, nós temos que parar de nos preocupar tanto conosco, com o que eu penso, com o que eu acho, com o que eu quero, e aprender a olhar para o reino. Existe necessidade de evangelizar? Existe. Existe necessidade de acompanhar os novos convertidos? Existe. Então, meus irmãos, o que é correto fazer? O que é o correto fazer? Vocês se lembram que certa vez um fariseu chegou para Jesus e perguntou: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a sua força, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E os outros mandamentos resumem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo? Então Jesus ele pegou aquele exemplo daquela pessoa com uma enfermidade bem aparente e disse: olha, vem cá, é lícito curar ele hoje ou não? Pessoal, bom, se eu falar que é, aí Jesus vai dizer: mas hoje é sábado. E se eu disser que não é, Jesus vai dizer: mas é necessário fazer o bem. E eles se esqueceram disso. Por quê? Porque quando você diz amar o próximo como a ti mesmo, o amor de Deus é muito maior do que qualquer lei, meus irmãos. A lei nos diz que aquele que comete pecado tem que morrer. Só que a graça, o perdão de Deus, quando nós compreendemos esse chamado de Deus, o reino de Deus, nós entendemos que o que é o Senhor ministrando perdão às nossas vidas. Então, o que Jesus fez? Ele disse: olha, vem cá. Chamou aquele homem e o curou e falou: agora você vai em paz. Ou seja, esse homem não era convidado ali. Ele estava buscando ao Senhor. Aquele monte de pessoas que estavam ali para jantar com Jesus, para se relacionar com Jesus, meus irmãos, eles não conseguiam compreender a verdade, o amor de Deus. Eles não conseguiam compreender o que é uma comunhão com Deus. Meus irmãos, parece que a igreja tem se esquecido do que é isso também. Por que calhou de Jesus estar ter aquele enfermo na frente, meus irmãos? Porque nós
nós temos que entender que Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva, um Deus que transforma. Meus irmãos, Deus ele não espera que você chegue na frente dele e diga: Senhor, olha, eu sou santo, Senhor, eu sou um pai exemplar, eu sou um marido exemplar, Senhor, eu sou um fiel dizimista, eu sou tudo isso, Senhor. Não, o Senhor quer que você se apresente a Ele como você é, dizer: Senhor, olha, eu sou falho, Senhor. Eu necessito do seu amor, Senhor. Eu necessito mais do seu trabalhar, Senhor. Eu necessito ser mais humilde na tua presença, Deus. É a esses que o Senhor olha. Ali tinha um monte de gente santa. Sabe, nós sempre falamos de um modo meio pejorativo os fariseus. Os fariseus, eles não eram pessoas corretas. Eles estavam dizendo: olha, esse copo aqui tocou em algo imundo, eu não vou tocar nesse copo. Aquela pessoa é assim, não, eu não posso me relacionar com ela. Por quê? Porque eles viviam aquela lei do olho por olho, dente por dente. Só que nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus ele veio trazer o que? Perdão. Jesus ele veio, sabe, te capacitar naquilo que você é falho. Jesus ele veio transformar aquilo que precisa ser mudado. Jesus ele quer trabalhar com aqueles que precisam ser trabalhados. Aqueles que não têm como esconder, sabe, a sua natureza. Então, aquele homem, ele acabou ficando na frente de Jesus. Por quê? Porque Deus é isso. Deus é aquele que cura, liberta, perdoa, transforma e capacita. E o que foi necessário para que aquele homem fosse curado? Foi necessário ser rompido toda a tradição, meus irmãos. Todos os costumes, todo o legalismo. Jesus disse: olha, vem cá, vocês acham que o sábado é algo importante? Não, sábado Deus criou para vocês. Sábado, de guardar o sábado, é porque você precisa. Porque se Deus não chegar para os crentes e dizer: olha, você precisa ter um dia de descanso, o crente trabalha todos os dias da semana. Se Deus não disse que você precisa amar o seu próximo, o crente mata o outro. Então, por exemplo, em Isaías 56, Deus ele diz que o sábado foi feito para quê? Para se fazer o bem. Meus irmãos, olha só. Saiba, o dia do Senhor, o domingo, não é o dia para você vir na igreja, mas é um dia para você fazer o bem. Para você evitar o mal. Não é simplesmente você vir na igreja e continuar fazendo tudo errado. Quando o Senhor nos cura, quando o Senhor nos salva, Ele nos restitui a comunhão com Deus. Nós voltamos ao nosso propósito original, nós podemos nos relacionar com Deus novamente. Então, nós temos que entender que aquela pessoa que foi curada por Jesus, ele foi liberto. Que a partir daquele momento ele poderia ter uma nova vida. Sabe, ele não precisava mais ficar andando em volta dos religiosos. Que ele, com aquela transformação, com aquela salvação, ele poderia chegar até outros e testemunhar da graça de Deus. Meus irmãos, pessoas salvas, pessoas libertas por Jesus, testemunham da graça do Senhor. Aquele homem foi curado por quê? Porque Jesus é um Deus que liberta. João 8,32 diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por que os fariseus eles ficaram quietos, não puderam responder nada para Jesus? Bom, porque em Provérbios tem uma passagem que diz, né, que até mesmo um tolo, se ele ficar quietinho, ele se passa por esperto.
E também diz que o homem prudente refreia a sua língua. Mas na verdade aquele silêncio dos fariseus, sabe o que se chama isso? Omissão. Às vezes nós falamos assim, não, eu não preguei, eu não testemunhei, eu não falei para a pessoa ali que estava precisando, porque, né? Prudência. Porque senão, coitado, a pessoa vai ficar brava. Não, meu irmão, isso se chama omissão. Meus irmãos, nós não podemos ser omissos. Se nós temos gratidão ao Senhor pela salvação dele, nós temos que testemunhar, sim. Tiago 4,17 nos diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Eles são omissos porque não compreendem a graça de Deus. Sabe, não entende que o plano de Deus, quando Deus diz, olha, vem cá, adultério é errado, meus irmãos, olha, tudo isso que o mundo tem anunciado como verdadeiro, homossexualismo, adultério, prostituição, toda essa modernidade, meus irmãos, isso não é a vontade de Deus. Mas poxa, pastor, é que nós temos que pensar nos jovens, né? Não temos que fazer mais balada gospel, nós temos que fazer coquetel gospel. Não, o pastor não disse que a Bíblia não condena a bebida. O que tem a gente fazer aí uma noite para os coquetel gospel? Porque hoje parece que tudo que você jogar gospel no final é válido. Tem sex shop gospel. Tem sex shop gospel. Nos Estados Unidos parece que é a última moda agora. Então, o que é não compreender, meus irmãos, o que é Deus, o que é a salvação, qual que é o plano de Deus para as nossas vidas. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus diz que os seus planos, os pensamentos que Ele tem para nós são planos de paz. Eu posso bem falar isso aí, que é plano de paz e tal, mas Deus é justiça, Deus é espada. É justiça e espada para todos aqueles que desafiam os seus planos, a sua palavra. Israel era castigado por quê? Porque estava obedecendo fielmente ao Senhor? Não, porque eles obedeciam a palavra de Deus. Porque eles queriam viver como os reinos à volta deles viviam, idolatria e prostituição. Meus irmãos, Deus tem planos de bênção para a igreja. Deus tem planos maravilhosos para você, para a sua família. Agora, meus irmãos, nós temos que entender isso. Que obedecendo a palavra dele é ter no coração grato, dizer, Senhor, eu sou grato, o Senhor me ama, então o Senhor tem o melhor para mim. Ou você acredita que Jesus ele te ama e quer te matar? Que Jesus ele quer te jogar num caldeirão lá no inferno? Tem muita gente que diz, não, eu vou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, meus irmãos, nós servimos a Jesus por quê? Porque Jesus é bom. Porque graças a Deus Jesus não é como nós. Então, o que a igreja necessita mais hoje, meus irmãos, de mais gratidão ao Senhor. Compreender esse amor, você fala, Senhor, obrigado, porque Tu me amas incondicionalmente. Senhor, porque qualquer um que conhece realmente o meu coração, não é possível me amar. Quantos casamentos se acabam por quê? Porque uma das partes é muito ciumenta e quer saber tudo o que se passa ali na cabeça do outro. Eu conheci um rapaz no Japão, eu trabalhava com ele, e ele havia se casado com uma moça, graças a Deus, era uma moça, né? E aí ele chegava lá e falava, olha, amor, fala pra mim, né? Como que era ali? Você tinha um outro namorado ali, fulano de tal. Namorado. Você gostava dele? Você estava com ele, eu gostava. Pronto, ele virava a cara, bebia, saía, batia o carro. Por quê? Porque, meus irmãos, olha, quando a gente começa a conhecer todos os sentimentos, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, meus irmãos, somente o Senhor para nos amar incondicionalmente.
Somente o Senhor para nos amar. Mas por quê? Porque normalmente os relacionamentos, principalmente quando se vem de outros relacionamentos, diz assim: bom, olha, até o dia tal hora, não conta. Né? O que vai valer a partir de agora. Por quê? Porque nós somos maus. A nossa natureza não é boa. Somente o Senhor que é capaz de nos amar incondicionalmente. Meus irmãos, em nome de Jesus, vamos aprender a viver esse amor de Deus. Vamos aprender a entender que os planos do Senhor são bons para nós. Que a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. É que quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando realmente vem a nossa carne e dizer: olha, não, eu não quero isso, nós vamos dizer: não, o Senhor me ama, Ele é bom. Ele tem o melhor para mim. Meus irmãos, se nós tivermos esse coração endurecido, nós vamos poder vencer qualquer luta, qualquer dificuldade. Nós vamos aprender a reconhecer que nós não somos perfeitos, somos pecadores. Mas que mesmo assim o Senhor olha para nós porque Ele nos ama. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos buscar mais esse Senhor. Vamos viver mais esse Jesus. Amém? Gostaria de estar encerrando as palavras. Gostaria de estar convidando a igreja neste momento, fechando seus olhos, a colocar o seu coração na presença do Senhor, e estar pedindo mais da presença dEle, pedindo também que Deus possa nos dar compreensão, entendimento de quão grande amor Ele tem por nós. Muitas e muitas vezes nós estamos na presença do Senhor e nos esquecemos que nós temos que clamar a Ele. Muitas e muitas vezes invocamos ao Senhor e nos esquecemos de que Ele é o nosso Salvador. Que no dia de hoje, nós, como igreja do Senhor, nós possamos nos lembrar de quão grande amor o Senhor tem por nós, de quão importante Ele é para nós, e que nós possamos, assim, ter a porção dobrada do Espírito para suportar lutas, dificuldades e tribulações. Oremos ao Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso, Pai, eu dou graças a Ti, ó Deus, porque Tu és um Deus bom, um Deus amoroso. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, porque Tu, Senhor, sendo onisciente, Pai, mesmo assim, Senhor, Tu consegue me amar, Pai. Senhor, capacita-me, Senhor, a compreender, Pai, quão grande é esse Teu amor, Pai. Quão imensurável é esse Teu amor, ó Deus. Senhor, Pai, eu Te peço, Senhor, dá-me, Senhor, gratidão, Pai, suficiente, ó Deus, para que eu possa, Senhor, suportar as lutas, as tribulações, as dificuldades, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, fala, Senhor, em nossas vidas, Senhor, fala aos nossos corações, ó Deus. Capacita-nos, Senhor, a sermos testemunhas vivas, ó Deus, desse Teu amor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, capacita-nos, Senhor, a ser uma igreja que ama, Senhor. Uma igreja, Senhor, que vai vencer, Pai, o mundo, Senhor, porque Tu nos amou primeiro. Senhor, em nome de Jesus Cristo, derrama, Senhor, mais, Senhor, da Tua paz sobre nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, a sermos praticantes do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu Te louvo, Pai, e eu Te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
tempo, renovo, para que nós possamos ter luz nesse mundo, sal nessa terra, que nós não sejamos apenas uma placa pendurada, mas que nós verdadeiramente possamos viver o Evangelho do Senhor. Amém? Mas creio que Deus falou conosco, no nosso coração, e isso é uma coisa que creio que alguns irmãos já falaram isso, acho que a Flor comentou isso também, e às vezes a gente reclamar pelo que não teve e esquecer de agradecer por aquilo que tem, por aquilo que Deus já tem feito, já fez, e essa é uma realidade. Nós temos que ter gratidão no nosso coração. Nós passar por um momento todo, ofertas, dízimos, e o pastor falou algo interessante. Deus não está muito preocupado com aquilo que nós temos, mas esse momento não é um momento simplesmente de oferta, é um momento de nós adorarmos a Deus, de nós louvarmos a Deus, nós expressarmos a nossa gratidão a Deus. A palavra de Deus diz ali em 2 Coríntios: cada um contribua segundo o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Pouco antes, no capítulo 8, quando Paulo está recolhendo oferta para a igreja em Jerusalém, que estão pobres, passando por dificuldade, aqueles irmãos, eles pediam privilégio. E às vezes, nós como cristãos, nós não vemos isso como privilégio, mas poder contribuir, meu amado, para que outras pessoas conheçam a Deus, para que a igreja tenha condição de estar fazendo evangelização, missões, tudo quanto que é o propósito de Deus para a igreja. Isso é um privilégio que Deus nos dá. Deus não depende de nós. Ele pode fazer, Ele pode levantar, Ele pode suprir de outras maneiras, mas Ele nos dá um privilégio. E isso é graça de Deus também. É como se Deus estivesse nos dando um privilégio, um favor, para nós podermos participar daquilo que Ele está fazendo. Então sinta como um privilégio, faça disso um momento de adoração ao Senhor também. Mas faça como é dito aqui, não com tristeza, não por necessidade. Tem que fazer, não. Porque senão, meu amado, você não adianta fazer, não tem valor. O que a Bíblia diz, citado aqui, não é feito com amor, não tem nada, não tem validade diante do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. O privilégio de nos dar, sermos participantes da sua obra. Amém? Pai amado e santo, louvamos, meu Deus, porque, Pai, foi dito, Senhor, o Senhor nos amou, meu Deus, e merecemos, Pai, o Teu amor, Pai. Porque, Senhor, nós verdadeiramente não temos de nós mesmos nada, Senhor, a Te oferecer, meu Deus. E aquilo que temos, Pai, aquilo que lhe oferecemos, meu Deus, é porque do Senhor temos recebido, Pai. Senhor, eu peço abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Alguns aqueles, meu Deus, que tem, meu Deus, sentido-se privilegiado, meu Deus, de participar, Senhor, da Tua obra, Pai. Esteja suprindo, meu Deus, esteja abençoando, Pai. Que haja gratidão no nosso coração, Pai. Que nós façamos esse momento, meu Deus, momento de adoração ao Senhor também, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor. Amém. Amém, irmãos. Vamos louvar o Senhor, continuar louvando o Senhor. Amém?
alimento, Pai, que o Senhor nos deu nesta manhã. Oh Deus, que essa palavra seja viva nas nossas vidas, meu Deus. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Oh Deus maravilhoso. Amém, Senhor. Amém, Deus. A igreja pode se acertar. Irmãos, nós vamos estar dando alguns avisos. Bom, domingo, quarta-feira nós temos culto de oração às 8h30. Sexta-feira nós temos estudo bíblico às 8h30 também. Sábado, culto às 8 horas. Domingo, às 5h30. Haverá cantina, vai ser culto de missões. E só avisando também, no final do ano, ai meu Deus, já primeiro, né? Virada do ano. Dia 31, na virada do ano, nós vamos estar indo para Ostra com a igreja. Então, se nós puder esse programa, a gente está juntando as igrejas, né? Tanto de Ostra como de Amamatsu, de Kikugawa. Kikugawa, agora? Kikugawa, eu sempre confundo assim. E a intenção é realmente nós temos essa comunhão com as igrejas do ministério. Então, faz um esforço, eu acho isso importante, né, para a igreja. Eu sei que talvez tenha gente que talvez não dê mesmo, mas se dá, faz um esforço, sei lá, junta todo mundo numa vaga, num carro. Eu acho que vai ser muito, muito importante para a igreja. Amém? A gente vai estar, acho que tem mais algum aviso? Não? Nós vamos estar orando nesse período e logo mais a gente vai estar preparando o local que nós vamos estar almoçando juntos. Eu vou orar agradecendo já pelo alimento que nós iremos partilhar. Aí depois a gente vai estar orando pelo Davi também. Amém? Vamos ficar em pé, mas vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, nós agradecemos, Pai, mais uma vez, Senhor. Ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem falado conosco, Pai. Sabemos, meu Deus, que o Teu amor, Pai, para com a nossa vida, meu Deus, é muito grande, Pai. E não é, meu Deus, porque somos bons ou merecemos, Pai. E nós somos conscientes disso, ó Pai. Meu Deus, nos ajuda a vivermos, Pai, um desfalco, meu Deus, de um modo digno, Pai, do Teu Evangelho, Pai. Com gratidão, meu Deus, ao Senhor, ó Pai. Uma vida, meu Deus, onde nós realmente desejamos, Pai, servir a Ti, ó Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Pai, aqueles que aqui estão, meu Deus. Abençoa também, meu Deus, o alimento, ó Pai, que queremos partilhar, meu Deus. Peço, Pai, nunca falte pão, Pai, na vida dos Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, dar a eles, meu Deus, o pão de cada dia, Pai, e não só dar o pão, mas também condições, Pai, para que possa abençoar outras pessoas também, Pai. Ó Deus, te agradecemos por esse dia, Pai, que aqui estamos, Pai, e pedimos a Tua graça a cada dia, Pai, sobre a vida do Teu povo e da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.